Hoje nós vamos falar de negociação e de mediação. É isso mesmo, a negociação e a mediação são dois métodos diferentes. Lembra quando eu falei anteriormente dos métodos alternativos de solução de conflitos? São vários os métodos, a negociação é um e a mediação é outro desses métodos. Mais na frente eu vou explicar o que é a mediação. Bom, e voltando também à importância da negociação nas organizações, podemos lembrar que o mais importante nas empresas, nas mais modernas organizações, é cuidar do bem-estar dos indivíduos, das pessoas que trabalham e assim proporcionar um bom ambiente de trabalho para todos. Bem, se as empresas priorizam o bem-estar, elas priorizam as relações humanas, a confiança entre todos, a tolerância, o respeito mútuo. Então, a negociação, com as suas técnicas do ganha-ganha, por exemplo, aliada a essa política da empresa de proporcionar bem-estar, vem colaborar para que tudo isso seja implementado de forma positiva. Então, vem a implementação da criatividade, de soluções criativas entre todos, da busca de soluções que sejam boas para todos os envolvidos, em qualquer conflito, em todas as áreas da empresa. O esforço coletivo na busca dessas soluções é importante, porque dá a entender de que a empresa dá valor à gestão compartilhada. Então, o que devemos levar em conta na adoção da negociação nas empresas são os benefícios que as técnicas da negociação podem trazer. Bom, existem aquelas diversas formas de solução, como nós falamos, e que foram sistematizadas, e nós aprendemos que a negociação tem as técnicas, a do perde-perde, a do ganha-perde, a do ganha-ganha, mas que a nossa técnica principal, aquele conjunto de técnicas que nós vamos adotar, é a do ganha-ganha, ou seja, a busca conjunta de soluções para o bem de todos. Essa é a verdadeira transformação do conflito, aquela que quando você vê além do seu conflito individual e que você vê qual é o resultado disso para as outras pessoas envolvidas, ou não no seu conflito, mas que trabalham com você, que compartilham o seu ambiente de trabalho. Bem, então é preciso negociar bem. Nós vimos que o bom negociador, ele tem intuição, mas ele também precisa do conhecimento teórico, ele precisa desenvolver habilidades de negociador. Então, todo esse preparo precisa estar andando de forma conjunta para que você saiba negociar muito bem quando for necessário. Mas, às vezes, você pode estar despreparado. Porque, às vezes, não basta você ter uma intuição, o seu conhecimento teórico, as suas habilidades. Às vezes, você chega para uma negociação que não é profissional. Estou falando no seu dia a dia mesmo, com o seu colega ou com o seu chefe, né? E você pensa, será que eu domino esse assunto? Às vezes é um assunto que você nunca ouviu falar. Como é que você vai negociar? É numa reunião de trabalho ou mesmo uma realização de uma tarefa simples no seu dia a dia. Aí você, às vezes, também vai negociar alguma coisa simples no ambiente de trabalho com alguém que você não conhece. Então, aí já é outro empecilho. Você conhece esse outro com quem você vai negociar? E também as emoções atrapalham muito. Às vezes, naquele dia você não está bem. Você sempre tem o domínio das suas emoções, você é uma pessoa sempre tranquila, uma pessoa que consegue verbalizar bem aquilo que quer, mas, às vezes, você não está bem emocionalmente e as emoções atrapalham muito o processo de negociação. Bom, quando você percebe que você não tem condição de negociar, ou seja, aquela negociação clássica direta entre duas partes ou entre dois grupos, sem intermediários, tudo bem. Se você consegue, se você está pronto, se você tem todas as habilidades, você vai. Agora, se você percebe que você não está bem, você pode recorrer a uma figura que chama mediador. E aí eu vou explicar para vocês o que é a mediação. Bom, a mediação é um método alternativo de solução de conflitos. Hoje eles chamam de métodos alternativos ou métodos adequados de solução de conflitos, ou até mesmo métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Então, são vários os conceitos. Mas o principal conceito, que é esse que a gente vai adotar, é assim: a mediação é um processo por meio do qual um terceiro, neutro, vem colaborar com as partes para que elas consigam solucionar ou transformar ou gerenciar o seu conflito de forma autônoma, positiva, colaborativa, sempre através do diálogo. Só nesse conceito tem muitas informações importantes. O que significa que o terceiro é neutro? O terceiro é neutro porque ele vai gerenciar, vai colaborar para que as pessoas gerenciem os seus conflitos. Então, o terceiro ele não conhece, mas ele não tem nenhum envolvimento com aquele conflito, nem com aquela parte, e nem tampouco com a outra. Né? Então, ele precisa ser neutro, precisa estar certo de que ele não vai interferir naquela busca de solução. Autônoma por quê?
Porque as partes ou os grupos envolvidos naquela mediação têm que resolver os seus conflitos de forma autônoma, quer dizer, tem que vir da própria vontade. A solução daquele conflito tem que ser algo que eles planejam, que seja bom para eles, não para o mediador. De forma colaborativa, por quê? Nos mesmos moldes da negociação, o que importa é que a solução colaborativa, aquela busca conjunta da solução, ela é mais eficaz, ela traz mais segurança, ela traz mais satisfação, exatamente porque ela foi feita de forma democrática e em conjunto. Bem, sempre através do diálogo, porque através do diálogo acontece de forma pacífica. E é sempre assim. Vamos gerenciar os conflitos através do diálogo, e o diálogo é uma coisa importantíssima, tanto no plano individual quanto em qualquer empresa. Bom, as organizações mais modernas, elas priorizam, sim, hoje e cada vez mais, que o diálogo flua na empresa, entre departamentos, entre colegas, em todas as faixas em todas as categorias profissionais, tanto no plano hierárquico, quando há verticalização, quer dizer, do chefe para o seu subordinado, quanto entre os seus colegas, né, no mesmo nível, né, hierárquico. Então, o diálogo é sempre importante. Além de tudo, a mediação, ou seja, o mediador trabalhando dentro da empresa, ele vai promover a melhoria da comunicação dentro da empresa. Então, o mediador só não trabalha ali no nível verbal, da conversa. Ele faz uma cultura toda do diálogo e da comunicação que traz para dentro da empresa. Isso, o resultado é a melhoria da confiança, porque quando você não sente que que a informação ou que a comunicação não flui, você já começa a desconfiar. Cria um clima pesado de desconfiança. Então, a confiança é a primeira coisa que se restaura. Outra coisa importante, outro benefício da mediação na empresa, é que ela promove a participação de todos na solução do conflito. Isso gera, em última instância, uma democratização das soluções. Isso é a promoção da corresponsabilização pela solução daquele conflito. E por isso que é de forma colaborativa. Bom, então a mediação nada mais é do que a transformação coletiva do conflito, por meio de um terceiro. Quando os negociadores não se sentem competentes ou não têm o conhecimento do assunto, não desenvolveram a habilidade suficiente para lidar com aquele conflito, o mediador entra para fazer o seu papel de gerente do conflito, mas ele não vai resolver. É preciso deixar bem claro que a solução desse conflito será dada pelas partes. As partes, de forma voluntária, autônoma e colaborativa, saberão escolher a melhor solução para elas. O mediador tem um outro papel, que é o de gerenciar, de manter as partes calmas, tranquilas, fazer as perguntas certas na hora certa, fazer com que se acalmem, com que saibam conversar. Então, o papel do mediador é importantíssimo na empresa. Bom, todos nós podemos desenvolver as habilidades de mediador em qualquer campo da nossa vida, em qualquer área. Mas, mais especificamente na empresa, o mediador busca o diálogo, promove essa busca do diálogo entre as pessoas, ensina a ser tolerante. O mediador aprende a ser cada vez mais tolerante, porque ele tem que lidar com o conflito de outras pessoas, e ele também ensina a ser tolerante. Outra habilidade do mediador é saber respeitar as diferenças, porque a minha ideia nem sempre é a melhor, e eu aprendo a ceder por uma ideia que talvez seja melhor. Isso também é solução colaborativa. Não quer dizer que as duas soluções vão se juntar para fazer uma. Eu tenho que saber abrir mão, às vezes, da minha solução, ou da minha ideia, ou da minha postura, que não é a mais adequada, ou não é a melhor para aquele caso. O mediador também, quer dizer, as habilidades do mediador, são excelentes também porque a gente aprende a escutar. E quando você aprende a escutar melhor, você também aprende a falar. A escuta é uma coisa bastante importante para o mediador. Quando ele está ali com as partes em conflito, ele escuta, mas ele escuta aquilo que chamamos de escuta ativa. Então, ele presta atenção em todos os detalhes do que é dito, ele faz as perguntas certas. Então, escutar, às vezes as pessoas em conflito só querem ser escutadas. Não tem mais nada ali, não há um conflito por trás daquilo, elas querem apenas ser escutadas. E quanto mais você escuta, você também aprende a falar melhor. Você, diante dos conflitos, se você adotar aquela visão positiva, você aprende a se expressar cada vez melhor. Outra coisa importante, outra habilidade importante que a mediação traz, que é a mesma da negociação, que a gente pode reforçar, que é a busca das soluções conjuntas. Isso significa que você está se responsabilizando com o outro pela busca daquela solução. E se você adotar o respeito,
a tolerância, escutar e falar na hora certa, essa solução vai ser boa para todos os envolvidos, com certeza. Por hoje é isso. Obrigada.